Então vamos lá, nós já vimos lá no livro do profeta Jeremias acerca da circunstância que aquela nação estava vivendo, e os profetas e os sacerdotes diziam paz, paz, quando não há paz. E aí o convite é: volte para os caminhos antigos, pergunte qual é as veredas antigas e volte para ele. Então a nossa missão com você aqui hoje é trazer essa consciência para que você tenha conhecimento dos caminhos antigos. E hoje estamos falando sobre o resgate dos primogênitos. Então o primogênito é aquele que abre a madre, tá? Ou seja, os bebês, né? Presta atenção. Não é o que sai pelo órgão genital feminino. Não, é o que abre a madre. Porque se fosse só o que passou pelo órgão genital, as cesarianas não seriam primogênitos. E não é bem assim. E o que é a madre? A madre é um órgão que se gera e se desenvolve o feto dos mamíferos. É o útero, é o ventre, é a matriz. Então todos os primogênitos estão ligados ao altar. Todos os primogênitos são de Deus. Geralmente, eles veem as coisas erradas e querem consertar. Geralmente eles são críticos nessa área. Por quê? Porque eles estão ligados às coisas do Senhor. A vida financeira do primogênito é uma luta travada, é uma perseguição. Às vezes até parece que não vai deslanchar, não vai arrancar. Ou até parece que está indo, mas de repente cai de novo. Então, em uma casa com muitos filhos, todos são uma bênção. Mas o primogênito, esse leva pancada. Parece que só dá pancada nele. Parece que ele é o mais perseguido, ele é o que mais sofre, é o que mais... É uma dinâmica. Normalmente tudo parece ser muito mais difícil para ele do que para os demais. O Talmud, ele declara que no deserto, antes de construir o santuário de Deus, né? O serviço sacerdotal, ele era praticado pelos primogênitos esses que foram resgatados lá no Egito, tá? Então, mas depois esse trabalho foi substituído, passando a ser exclusivamente pelos levitas. E eu vou te explicar por que isso aconteceu. Porque os primogênitos, né, que foram resgatados lá em Israel, eles executaram os rituais sacerdotais diante de um bezerro de ouro, tá? Exceto a tribo de Levi. É por isso que esse chamado sagrado foi transferido para a tribo de Levi, foi transferido para eles. Em Números 3:41 diz: e para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Lá em Êxodo 13:2 diz: santifica-me todo o primogênito, que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Já em Êxodo 13, do 11 ao 15 diz: também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, presta atenção, porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás como cordeiro. E se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Ponto, vírgula e ponto. Mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Então, um homem podia ter vários primogênitos, sim, se tivesse várias mulheres, como no caso de Abraão. Abraão teve vários primogênitos. Ismael foi primogênito, Isaac foi primogênito. Ismael, filho de Agar, lembra? Isaac, filho de Sara. Jacó teve 2 primogênitos. Jacó teve Rúben, filho de Lia, e José, filho de Raquel. Davi teve vários primogênitos. Por quê? Porque ele teve muitas mulheres. E todos eles deveriam ter sido resgatados. Os únicos que não poderiam dar oferta de resgate ou de santificação eram os escravos. Por quê? Porque eles não tinham nada, nem os filhos eram deles. Por isso eles não podiam resgatar. Então,
eu entendo que quem nunca resgatou nada, nem o próprio filho, está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. E aqui eu preciso trazer consciência para você de que existe um mundo espiritual, existe um portal, existe uma dinâmica do mundo invisível. Porque às vezes a gente olha e fala, mas como que não vai? Por que não vai? Por que ele não avança? Meu filho é inteligente, meu filho é esforçado, meu filho é isso, mas por que ele não vai? Parece que para ele tudo é mais difícil. É porque a gente não tá entregando a mensagem de forma correta lá para o mundo espiritual, dizendo. Porque ele continua sendo escravo, sem direito a nada. Essa é a situação de muitos que estão à nossa volta. Príncipes vivendo como escravos. E aí, se por algum motivo a criança não foi resgatada no tempo correto, isso deve ser feito na primeira oportunidade, mesmo que ela já não seja mais criança. Eu, particularmente, sou primogênito e eu decidi, a partir desse entendimento, dessa consciência, eu decidi fazer o resgate da minha primogenitura. E eu vou dizer para vocês, foi sensacional, é algo fantástico. Abre muita coisa, muda a visão, é como se caíssem as escamas dos nossos olhos. A sua percepção muda. Sabe? Então, o adulto ele deve resgatar a si mesmo diante do sacerdote que tenha conhecimento sobre esse tipo de oferta, de resgate. Então, sobre o primogênito está delegada a autoridade superior. O primogênito ele tem uma autoridade superior. Jacó fala sobre isso quando ele diz de Rubens. Abre lá a sua Bíblia em Gênesis 49:3, está escrito assim, Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Então, ser primogênito significa carregar uma marca única, é ter o direito de trabalhar apenas para Deus. E se quiser ser livre para os projetos pessoais, tem que dar uma oferta de resgate da primogenitura. Tem que resgatar. Então o mandamento que Deus deixou foi bem claro. Estando na terra de Canaã, separarás para mim todos os primogênitos, porém todo o primogênito dos homens resgatarás. Separa para mim todos os primogênitos, porém dos homens vai resgatar. Trazendo para os dias de hoje, Canaã significa aquele que está em Cristo. Vamos fazer isso? Uma nova aliança, um lugar que mana leite e mel. Então entenda que se nós estamos em Cristo, nós temos que resgatar os primogênitos. Isso é um estatuto perpétuo. Não, pastor, mas onde que está isso? Leia lá, Êxodo 13, do 11 ao 16. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, está lá, está escrito. Quando houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se o não resgatares, será desnucado, ou seja, quebra o pescoço. Mas todo o primogênito entre os filhos, todo o primogênito dos homens entre teus filhos resgatarás. Para quê? Para que quando amanhã, quando o teu filho te perguntar o que é isso, pai, você vai responder: o Senhor com uma mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso, filho, que eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Está escrito. Deus nunca pediu sacrifício de crianças vivas, não, como pediam outros deuses. Porém, ele disse: vocês vão me dar os vossos filhos vivos para me servir. Êxodo 22, 29. Não tardarás em trazer ofertas da tua ceifa e dos teus lagares. O primogênito de teus filhos me darás. Números 3, 13. Porque todo o primogênito é meu. No dia em que eu feri todos os primogênitos da terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto homens como dos animais, meus serão, eu sou o Senhor. Então Deus sempre quis os primogênitos vivos,
Porém, o diabo investiu com força e tem investido com força para matar esses primogênitos. E matar não só fisicamente, matar emocionalmente, matar espiritualmente, também fisicamente. Ou deixá-los vivos, mas fora da presença do Senhor, fora da presença de Deus. Eu já fiz isso, eu já olhei, eu já avaliei, eu já estudei, eu já pesquisei, nós viajamos quase que o país inteiro nesses últimos 2 anos. E eu fiquei olhando e eu perguntava sempre, é primogênito? Como que é a sua história? Como que é a sua vida? Como que estão as suas emoções? Como que está a sua... É uma amarra, é um bloqueio, é uma trava. E essa trava não é física, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha condições, por mais que a gente... Não vai, porque tem que fazer o resgate. Né? Então, os demônios pediam para que os pais sacrificassem os filhos vivos. O diabo sabe o poder de uma primogenitura. Ele sabe. Ele sabe o poder que um primogênito tem nas mãos de Deus. Por isso ele faz de tudo para destruir o primogênito. Ou de uma maneira, ou de outra. E aí ele requer sacrifício dos primogênitos. Então o sacrifício dos filhos de crianças tinha como objetivo o quê? Apaziguar a praga, agradar uma divindade e alcançar um resultado desejado. Pensa-se que o sacrifício infantil ou de seres humanos seja uma extensão extrema da ideia de que quanto mais importante o objeto ou o que está sendo sacrificado, mais o amor demonstra aquele que está recebendo. Mas, de acordo com o Stage e Wolf, em 1984 havia um entendimento de que as crianças cartaginesas eram sacrificadas por seus pais, que juravam matar o próximo filho se os deuses lhes concedessem um favor. Por exemplo, que as mercadorias chegassem em segurança a um porto estrangeiro. Então eles colocavam seus filhos vivos nos braços de uma estátua de bronze que tinha as mãos estendidas, com as palmas para cima, e inclinava-se para o chão de modo que cada uma das crianças, quando colocada sobre elas, rolava para baixo e caía numa espécie de poço aberto cheio de fogo. E ali existia vários tipos de sacrifício. Sim. E há muitos relatos que os pais levavam o filho primogênito em cerca de 6 anos para ser sacrificado e tinham que fazer com que ele sentisse dores para chorar continuamente, porque o tal Deus exigia que as lágrimas dos jovens molhassem a terra e aquilo simbolizava a chuva. Então, se as crianças não chorassem, os sacerdotes por vezes arrancavam as unhas das crianças antes do sacrifício e do ritual. Então, em diversas culturas, como Inca, os Maia, os Manchos, essas práticas eram habituais. Tá? Então, o sacrifício de criança era preferido quando haviam tempos de crise, de fome, de guerra, de seca. Então, faziam-se sacrifícios para reverter a situação. E a Bíblia relata que um rei dos Moabitas, ele fez isso para ganhar uma guerra. Lembra? 2 Reis 3:27. Mas, vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, ele tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Vamos lá. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. A fúria dos demônios foi tanta que o povo de Deus teve que recuar. Acredite no que eu digo, as pessoas não têm ideia da força do primogênito. No livro de Juízes, Jefté faz um voto a Deus dizendo, está lá em Juízes 11, do 30 a 31, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. E Jefté agora consegue obter a vitória, mas quando volta para sua casa em Mispa, vê a sua filha dançando com o som de tamborins do lado de fora. E aí mais à frente, versículo 39, nós vemos ele cumprindo o seu voto. Ou seja, um pseudo filho no final do primeiro século I
escreveu que Jefté ofereceu a sua filha porque não encontrou nenhum sábio, nenhum sacerdote em Israel que entendesse o seu voto, dando um cordeiro como substituto. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Está lá em Juízes 21, 25. Porque ele poderia ter resgatado a sua filha. Quer saber mais sobre o resgate primogênito? Nos encontramos na próxima videoaula.